Estamos aqui com parceiros do nosso franqueado de Indaiatuba, o Rogério. O parceiro é a Escola Alfabeto Educação Infantil. E aqui estão presentes a professora Bianca e a professora Regiane. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso stand. Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela participação de vocês aqui em nosso podcast. Vocês já estão aplicando os primeiros passos na escola de vocês, né? Exatamente. Queria que vocês contassem um pouquinho como é esse método e como vocês estão aplicando o método na escola. Então, nós iniciamos, na Escola Alfabeto, a gente tem uma proposta socio-interacionista, então a gente viu essa necessidade de trazer um pouco da questão do socioemocional para a nossa escola. Então, o nosso franqueado Rogério trouxe essa proposta para a gente introduziu os primeiros passos na nossa escola. Então, tem sido muito proveitoso para as crianças trabalhar a parte dos jogos, junto com a questão do registro. Então, eles se interessam muito pelos jogos, então eles trabalham toda a questão do equilíbrio, das emoções. Então, semanalmente ele tem essas aulas e as turmas, as crianças ficam muito felizes de participar, tem muito interesse por isso, e a gente viu que contribuiu muito também para a concentração, para a parte pedagógica em sala de aula do ensino regular. Então, o Supercérebro teve aí uma parcela de apoio ao nosso pedagógico, na questão do interesse, de concentração, das crianças conseguirem lidar melhor com as emoções também, quando começaram a trabalhar um pouco dos sentimentos, do boneco do Supercérebro, que é o mascote, eles gostam bastante. Então, realmente está sendo muito eficaz essa parceria que a gente fez na nossa escola. Inclusive nos jogos, a gente percebe o interesse das crianças, principalmente das crianças que têm o autismo, e eles gostam bastante, principalmente dos jogos de equilíbrio, os jogos de memória, eles têm bastante facilidade. Isso é gratificante para ver os nossos alunos brincando. E como é que foi implantado o modelo lá de aplicação desse método, São professores de vocês, são professores do franqueado, como é que vocês atuam nesse modelo? Então, a proposta inicial, era a formação dos nossos professores. Então, nós tivemos o curso de formação, então toda a nossa equipe pedagógica participou do curso, então todos sabem como trabalhar. Porém, a gente não queria mexer na nossa equipe pedagógica, então a gente fez uma proposta para a franqueada para que eles trouxessem os professores deles para aplicar as aulas de Supercérebro na nossa escola. Então tem funcionado muito bem, porque a gente não mexe na nossa equipe, a gente acompanha, o professor regular acompanha as aulas, mas a própria equipe do Supercérebro vai até a nossa escola e dá as aulas para os alunos. E eles têm um espaço diferenciado para essas aulas? Acontece dentro da sala de aula? Sim, tem uma sala que é só para o Supercérebro, então o Supercérebro, a professora quando chega na escola, ela chama os alunos para participar, então eles saem da aula regular deles, da sala comum, e eles vão para uma outra sala onde tem todo um suporte, já tem os jogos, já tem as mesas, então eles sabem que é uma aula extra, e eles ficam bem empolgados. Legal. E são alunos das faixas etárias de 2 a 4 anos, Com Isso. todas as dificuldades de aprendizagem ou não, vocês trabalham com todos os alunos em todos os aspectos, Isso, de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho sobre essa perspectiva, o que vocês acham do método, o que vocês podem dizer para outras escolas que também se interessariam em conhecer esse método. Eu acho que, a princípio, quando a gente pensa em jogos, a gente só pensa em brincadeira. Então, muitas vezes, tanto para a escola como para as famílias, pensa, mas é só brincar, eles já fazem isso na escola, para que introduzir mais jogos? Então, se já tem essa proposta no pedagógico. E a gente viu que realmente esses jogos têm um propósito, então está sendo direcionado por algo que agora mais do que nunca está sendo muito importante, que é trabalhar o socioemocional. Então, toda essa pandemia que trouxe aí, sim, um atraso muito grande para os nossos alunos, uma dificuldade muito grande. Então, o Supercérebro entrou aí para dar um suporte para as crianças, para as famílias, para essas crianças evoluírem. Então, realmente está sendo muito eficaz, vale a pena o investimento. E os jogos são bastante interessantes. Sempre está ligado no assunto, principalmente dentro de sala. Então, geralmente estamos trabalhando, vamos supor, a quantidade 4. Conversamos com a professora do Supercérebro, olha, estamos trabalhando com a quantidade. Legal, então nós vamos introduzir alguns jogos que tem também essa interação e é super bacana. Maravilha. Essa integração entre o franqueado, a nossa franquia e a escola é fundamental. E o que os pais falam a respeito do método?
Eles têm visto as crianças interagirem? O que os pais falam? Sim, eles gostam muito. Na verdade, a gente, no final de cada aula, as professoras do Super Cérebro passam um relatório de cada aluno para mim, né, para a coordenação pedagógica. Então, a gente vai passando semanalmente para esses pais, né, como que está o resultado dessa criança. Então, quais dificuldades ele está tendo, como que a gente está trabalhando para ele conseguir lidar com essas dificuldades. E ao final de cada bimestre, a gente faz um relatório do desenvolvimento desse aluno, da participação dele e entrega para as famílias também. Então, muitos pais já deram um retorno para a gente de que realmente não acreditavam que seria tão bom como está sendo e estão bem felizes. Maravilha. Professora Bianca, professora Regiane, muito obrigado pela participação aqui em nosso podcast, né? Sejam novamente bem-vindos ao nosso stand, né? Ficamos muito felizes com a sua participação aqui. Obrigada. Obrigada. Até mais.